Os irmãos me ouvem bem? Sim? Tá bom. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Aproveito, enquanto você está abrindo, para frisar, como a irmã Márcia falou e como o pastor Moisés falou aqui agora, que nós voltamos à escola bíblica, estamos estudando na escola bíblica sobre a vida do apóstolo Paulo, a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E a nossa lição hoje foi Saulo, o perseguidor dos cristãos, e a nossa próxima lição nós vamos falar sobre a conversão do apóstolo Paulo. Você que pode estar conosco, domingo, 9 horas da manhã, até as 10 horas no máximo, nós estamos aqui estudando a palavra, as crianças estão sendo ministradas na sala delas, os juniores ministrados em suas salas, e nós aqui estudando também a palavra de Deus. Antes, porém, de eu ler o pequeno versículo que eu queria ler, eu quero dizer para você uma coisa. O apóstolo Paulo estava na prisão, nessa passagem que nós vamos ler aqui, naquilo que nós vamos meditar aqui nesta noite. Ele começa escrevendo essa carta na prisão, dando graças a Deus, escrevendo aos Filipenses, dando graças a Deus. Ele destaca a importância da oração, ele fala da relevância do amor, e ele começa ali, inicia a falar os seus relatos acerca do sofrimento que ele estava passando, pelo amor que ele tinha ao Evangelho, por decidir seguir o Evangelho de Cristo, mas em contrapartida ele mostra também toda a sua confiança em Deus, e ele lança uma sentença no versículo que nós vamos ler, com os dois verbos mais significativos da vida humana: viver e morrer. São os dois verbos mais significativos para mim e para você. São as duas ações mais importantes da minha vida e da sua vida: viver e morrer. Então, ele vai discorrendo na sua carta, e em determinado ponto ele sobe o tom, e lá está escrito, lá no versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1, 21, o apóstolo Paulo diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Se você parar para pensar e parar para olhar a morte, nós não vamos nos alegrar. Mas se você pegar e passar a olhar pelo prisma da ressurreição, que é o que nós e onde nós devemos olhar e pensar na morte, nós pensamos melhor e aceitamos melhor o morrer é lucro. O morrer ser lucro. Por quê? Nós vivemos neste mundo onde nós temos muitos momentos de prazer, passamos por alguns sofrimentos, mais alguns momentos de prazer, alguns sofrimentos, prazer, momentos de alegria, sofrimentos, e assim vai. Mas a palavra diz para mim e para você, em Apocalipse 21, que um dia nós estaremos com Cristo na Nova Jerusalém, que descerá do céu, num lugar onde não terá mais pranto, não terá mais dor, não terá mais choro, onde o Senhor enxugará todas as lágrimas. Então, sob o prisma da ressurreição, a morte não pode e não deve intimidar o cristão, ganhando sentido a parte do morrer é lucro. Mas eu não quero frisar a nossa meditação nesta noite, nesta parte. Porque mais difícil do que entender, aceitar e viver que a morte é lucro, é o viver. Para mim, viver é Cristo. Com tanto apego às coisas desse mundo, às coisas terrenas, às coisas temporais, nós muitas vezes não conseguimos viver por Cristo e viver em Cristo. Mas afinal,
O que o apóstolo Paulo quis dizer exatamente com a expressão para mim viver é Cristo? Para mim viver é Cristo. O que isso significa? O que isso significa para mim e para você? Como eu e você podemos viver para Cristo? E nós encontramos na própria carta que Paulo escreve aos Filipenses o ensino para que nós possamos viver para Cristo. Para que nós possamos viver, dizer, para mim o viver é Cristo. Então, quando o viver é Cristo para o cristão? Primeiro lugar, o viver é Cristo para o cristão quando ele vive de modo digno o Evangelho. Filipenses 1:27 diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então, o viver é Cristo para o cristão quando ele vive o Evangelho de modo digno. O Evangelho, queridos, ele não só nos aponta o perdão dos pecados em Cristo, mas ele também revela a nova vida que Deus quer que nós levemos para glorificar o nome dele. Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, como nós cantamos aqui agora, nessa noite. Viver de modo digno, o Evangelho é deixar o pecado para trás. O mesmo apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz que se eu e você estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas passaram, ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Viver o Evangelho de modo digno também tem a ver em nós não nos conformarmos com este mundo. O mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz: e vocês não devem se conformar com este mundo, não tomem a forma deste mundo, não se moldem conforme este mundo, mas renovem, façam tudo novo pela renovação da sua mente e do seu pensamento. Viver o Evangelho de modo digno diz ainda de nós imitarmos a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, assim como eu tenho sido de Cristo. E além disso tudo, nós precisamos seguir os mandamentos de Jesus. Nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos ser igreja do Senhor. Nós precisamos, como o pastor falou aqui hoje de manhã, na lição, na escola bíblica dominical, antes de nós criticarmos e falarmos contra qualquer um dos irmãos, porque quando nós falamos contra um de nós, nós estamos falando contra a igreja do Senhor. Nós devemos servir, orar, ajudar, caminhar junto, andar junto e viver de maneira digna o Evangelho do Senhor, para que nós possamos começar a dizer: para mim o viver é Cristo. Segundo lugar, quando que o viver é Cristo para o cristão? Quando ele padece por amor de Cristo. Na mesma carta que nós estamos lendo aí, do capítulo 1, no verso 29, diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Paulo estava preso, queridos, como nós falamos aqui, não porque ele cometeu nenhum crime, porque ele tenha feito uma coisa terrível, mas ele estava pura e simplesmente preso por causa da pregação do Evangelho e por causa de Cristo.
por causa do amor que ele tinha por Cristo. Nós falamos aqui hoje de manhã também, talvez você não esteja passando por uma perseguição, ou talvez você pense perseguição de uma forma diferente. Talvez você pense que ser perseguido é somente estar preso. Talvez você pense que ser perseguido é somente se alguém bater lá na porta da igreja agora lá, mandar fechar a igreja, dizer que a gente não pode mais adorar a Deus, dizer que a gente não pode mais cultuar a Deus. Mas não é só isso, nós podemos ser perseguidos por amor ao Evangelho no trabalho. Nós podemos ser perseguidos por amor ao Evangelho dentro da nossa própria casa. Muitas vezes a esposa ser perseguida pelo esposo, o esposo ser perseguido pela esposa, o pai perseguir os filhos e assim sucessivamente. Isso é padecer por amor a Cristo. Mas nós só podemos dizer que para mim o viver é Cristo, se eu padecer por amor a Cristo, mas eu permanecer em Cristo Jesus. Paulo padeceu por amor a Cristo. Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo passou por muita coisa que talvez eu e você não aguentássemos 1/10 do que Paulo passou. E em momento nenhum, Paulo, depois que teve o encontro com Deus, pensou em desistir. Pensou assim, poxa, mas eu estava tão bem lá perseguindo cristão, eu mandava fazer, mandava isso, mandava aquilo outro, ninguém me importunava. Agora que eu vim para o lado de cá para servir a Cristo, estou passando por tudo isso. Ficou cego, foi preso, tinha um espinho na carne e em momento algum ele esmoreceu e ele continuou, mesmo padecendo por amor de Cristo, ele continuou firme, andando com Cristo Jesus e pregando o Evangelho de Jesus, escrevendo as suas cartas na prisão, mandando cartas para a igreja, orientando as igrejas. Nós, por muito menos, irmãos, do que Paulo passou, nós deixamos de congregar, nós deixamos de orar, nós deixamos de jejuar, nós deixamos de amar, nós deixamos de ser igreja, por muito menos, porque nós não queremos padecer por amor de Cristo. Terceiro lugar, quando o viver é Cristo para o cristão, quando ele ama a igreja de Cristo. Filipenses 1, versos 7 e 8. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo amava as igrejas, a igreja de Cristo. Paulo amava a igreja de Filipe, ele fundou aquela igreja. Paulo orava pelos irmãos, Paulo queria estar com os irmãos, Paulo se alegrava em ter notícias sobre os irmãos, Paulo orientava os irmãos quando eles precisavam ser orientados. E por que Paulo amava a igreja? Porque Paulo amava o cabeça da igreja. Porque Paulo amava o dono da igreja, o Cristo, que é o cabeça da igreja. E se Paulo amava Cristo, por conseguinte, como a igreja é a igreja de Cristo, Paulo amava a igreja. Quem ama a Cristo, ama a igreja e quer, servir, meus irmãos, com qualidade. Se preocupa com a edificação da igreja, se preocupa com o crescimento da igreja, sofre junto com a igreja, ri junto com a igreja, ora pela igreja, abençoa a igreja, se padece das fraquezas da igreja, se alegra com as fortalezas da igreja, se alegra com as bênçãos da igreja, chora com as perdas da igreja. Isso é amar a igreja.
Isso é amar a igreja de Cristo Jesus. Isso é amar a igreja, estar com a igreja, ser igreja. Não adianta eu e você dizer que somos cristãos, eu e você temos um nome arrolado no rol de membros de uma igreja e não me alegrar com as bênçãos da igreja, não sofrer com o sofrimento da igreja, não me entristecer com a perseguição da igreja, não orar pela a igreja perseguida ao redor do mundo, não me importar com aqueles que estão passando por necessidade. Isso não é amar a igreja. Isso, para mim, se a gente puder ir mais longe, isso não é nem ser cristão. Porque um cristão de verdade, que quer dizer que para mim o viver é Cristo, ele precisa amar a igreja de Cristo. E nós vivemos para Cristo quando nós amamos a igreja dele. Nós vivemos para Cristo quando nós amamos uns aos outros. Porque, irmão, a sua vitória é a minha vitória. A sua derrota é a minha derrota. Nós somos um corpo. O que te entristece, me entristece. O que te alegra, me alegra. Quando nós somos, de fato, igreja e quando nós amamos a igreja. Em quarto e último lugar, o viver é Cristo para o cristão quando ele confia em Cristo e depende dele para tudo em sua vida. Filipenses 4, versos 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem Cristo na sua vida não entra em desespero. Vamos ter momentos de aflições? Vamos ter momentos de angústias? Vamos. Mas quem tem Cristo no momento de aflição, primeira coisa que faz: Senhor, confio em Ti, não sei como sair dessa situação, me ajuda. Quem está em Cristo pode até vir a passar dificuldades, mas nós em Cristo, nas dificuldades, encontramos força para viver, encontramos forças para continuar caminhando, encontramos forças para continuar andando. Cristo é nosso amigo, é nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa suficiência, e mais do que tudo isso, Ele é a certeza da nossa vitória. Ele é a certeza de que nós seremos vencedores. Então, viver é Cristo para o cristão, para aquele que confia e depende de tudo. Tudo na sua vida depende de Cristo. Não é uma parte. Eu preciso de Cristo no meu casamento, mas eu não preciso de Cristo no meu trabalho. Eu preciso de Cristo na faculdade, mas eu não preciso de Cristo na minha casa. É tudo. Para que para mim viver seja Cristo, eu preciso depender e confiar em Cristo em todas as áreas da minha vida. E concluindo essa breve meditação, eu quero fazer para nós algumas perguntas. O nosso viver é Cristo? O nosso viver é Cristo? O nosso estilo de vida reflete a glória de Cristo? Cristo tem sido visto na sua vida? Quando você está aqui, nós vemos Cristo em todo mundo. Mas quando você está na sua casa,
As pessoas veem Cristo em você? Quando você está no trabalho, as pessoas veem Cristo em você? Quando você está na faculdade, as pessoas veem Cristo em você? Quando você está no meio da sua parentela, no meio da sua família, as pessoas veem Cristo em você? Você ama o Senhor? Ele é a razão do seu viver, a pessoa mais importante da sua vida? Ele é a coisa que você bota em primeiro lugar na sua vida? Ele é o seu primeiro pensamento? Ele é a primeira pessoa a quem você recorre? Nele você reconhece que dele vêm todas as coisas, que nele podem ser feitas todas as coisas, que por ele você é vencedor, que por ele você é vencedora? Volto a dizer, não adianta eu e você termos nome de cristão, termos o nosso nome arrolado como membro de uma igreja. O que importa é viver Cristo e engrandecer o nome dele. O que importa é viver Cristo e engrandecer o seu nome. Como? Com o seu corpo, com o seu dom, com o seu talento, com tudo que você tem, com tudo que você é, com a sua empresa, com o seu carro, com o seu negócio, com a sua casa, com a sua família. É para isso que consiste a razão da nossa existência, para que o nome dele seja glorificado, para que a gente diminua e para que ele cresça, para que a gente desapareça e para que ele desapareça, para que ele reine, porque ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. Bem-aventurado é quem vive para Cristo, queridos. Feliz é quem vive para Cristo. Pois além de você cumprir o propósito da criação de Cristo, Ele te criou para que você viva para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Você, além de poder dizer que para mim viver é Cristo, você também poderá dizer, e para mim a morte é lucro, ou a morte é ganho, como algumas versões. Mais importante, queridos, é que além de nós termos uma concepção de que na morte nós estaremos eternamente com Jesus, nós precisamos ter a certeza e viver para que aqui, nesta terra, o nosso viver seja Cristo. A nossa existência seja para Cristo, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Se eu e você estamos há 5, 10, 15, 20, 30 anos, não importa o tempo, na presença do Senhor, e a nossa vida não tem glorificado a Cristo, nós estamos perdendo o nosso tempo. E para nós não podemos dizer que o nosso viver é Cristo. Para que nós possamos dizer que o nosso viver é Cristo, Cristo precisa ser exaltado e glorificado através das nossas vidas. Feche seus olhos, por favor.
Senhor Deus, nós te amamos, Pai, mas nós somos tão fracos, tão falhos. Nós precisamos tanto, Pai, da ajuda do Senhor. Nós queremos glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com o nosso falar, mas às vezes tem sido tão difícil. Nós queremos poder declarar como o apóstolo Paulo declarou, porque para mim o viver é Cristo. Mas nós temos falhado tanto, Senhor. Por isso nós pedimos a Tua ajuda. Nos ajuda a andarmos cada dia mais na Tua presença. Nos ajuda a cada dia mais, Pai, não nos conformarmos com este mundo. Cada dia mais nós morrermos para o pecado, Senhor, nós sermos novas criaturas na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a ser Teus imitadores. Nos ajuda a Te seguir. Nos ajuda a andarmos, Senhor, juntamente com o Senhor. Nos encha, Senhor, de intrepidez ao ponto de nós darmos as costas para este mundo, Senhor, e andarmos de fato junto com o Senhor, porque nós queremos alegrar, Pai, o Teu coração. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós não queremos ter somente o nome de cristão, Senhor, mas nós queremos ser cristãos de verdade. Nós queremos poder, por onde nós passarmos, as pessoas possam ver, ali vai um seguidor e uma seguidora de Cristo Jesus. Nós queremos poder dar frutos, Pai, para o Teu reino. Nós queremos, Senhor, ser igreja. Nós precisamos, Senhor, ser igreja. Nós precisamos levar esperança para este mundo caótico, para este mundo que jaz em trevas, para este mundo que está vivendo a desesperança. E nós temos a esperança que é o Senhor. Nos ajude, Pai, a deixar de perder tempo com as nossas brigas, com as nossas rixas, com as nossas diferenças, mas que nós possamos nos importar com o Senhor, que é maior do que todas essas coisas. Que nós possamos nos importar em agradar ao Teu coração. Que nós possamos, como nós ouvimos aqui na música, viver para Ti, pensar só em Ti, Senhor, romper com as barreiras deste mundo, porque nós não somos deste mundo, nós só estamos aqui neste mundo. E nós queremos passar por este mundo, Senhor, o tempo que nós passarmos aqui, exaltando o Teu nome, agradando o Teu coração e sendo testemunha do Senhor aqui nesta terra, pregando o Teu Evangelho, fazendo o bem, abençoando as pessoas. Que nós possamos ser, Senhor, agentes do Teu reino, que o Teu reino possa vir a esta terra através de nós, que nós possamos ser instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Toma a vida de cada um aqui nesta noite na Tua mão, a casa de cada um, Senhor, nas Tuas mãos, a família, os problemas, os sonhos, os pedidos, aquilo que o Teu povo tem colocado diante do Senhor, Pai, no íntimo, no profundo, no escondido, que o Senhor possa estar contemplando, que o Senhor possa estar tomando nota e que no momento certo o Senhor possa estar derramando a vitória, o livramento, as bênçãos sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Obrigado pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações e que o Seu nome seja engrandecido e seja louvado sempre nas nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz.
Espero que estejam todos bem. Palavra abençoada aos nossos corações essa noite. Sempre tem uma palavra, né, aqui do púlpito, glória a Deus, que tem abençoado muitas nossas vidas. Bom, a palavra de Deus diz lá no Salmo 103, nos versículos 27 e 28, todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Quando lhes dás o alimento, eles o recolhem. Quando abres a tua mão, enche-se de bens. Então, a servir a Deus, além de todas as coisas maravilhosas que Deus faz nas nossas vidas, nós que esperamos neles também temos a provisão do Senhor nas nossas vidas. E nessa hora, com muita alegria, porque é com alegria que a gente faz essa coisa maravilhosa de trazer o dízimo à oferta, porque o culto também continua sendo culto ao Senhor. Então venha aqui à frente e traga o seu dízimo e a sua oferta e deposite de gasolina. Buscando o nosso Deus todos os dias da nossa vida. Para nós, o viver em Cristo, temos que viver em Cristo. E o morrer, como nós vimos essa noite, para nós é lucro quando estamos em Cristo. Eu quero dar alguns avisos rápidos. No dia 6/2, no próximo domingo, nós teremos a ceia do Senhor. Então não esqueça, 6/2, ceia do Senhor. No dia 7/2, nós começaremos a campanha de oração, que vai do dia 7 ao dia 11, às 19 horas, são 19 às 19h30, meia hora em que a gente vem aqui, colocar os nossos pedidos diante do Senhor, pedir ao Senhor tudo aquilo que nós necessitamos para o ano de 2022, é a nossa primeira campanha de oração. Então não deixe de participar, de 7 a 11/2. Bom, nós também vamos ter os cursos, Finanças Organizadas, como a irmã Márcia já falou aqui no início, que vai começar 15/3. Então ela já deu ali, falou com vocês o que é importante para a gente manter nossas finanças organizadas de acordo com a palavra de Deus. E também nós vamos ter o curso Mulheres de Valor. Bom, o curso Mulheres de Valor, nós fizemos uma adaptação do Mulher Única. Então nós pegamos ali algumas coisas, eu e a irmã Inês, e fizemos uma nova apostila, falando ali como é ser uma mulher de valor. Então uma mulher de valor, você vai ver ali durante o nosso curso. E hoje nós precisamos de mulheres sábias regendo sua casa, mulheres sábias trabalhando, mulheres sábias em todos os lugares. Então você vai aprender como ser uma mulher de valor dentro do seu lar, fora do seu lar, em todos os lugares aonde você for. Então não deixe de participar. Nós vamos ter também no dia 27/3 um jantar para os casados. Então vocês quiserem, 26/3, pastor Juliane falou, 26/3, o jantar então para os casados. É só procurar a pastora Juliane e o pastor Rodolfo, ok? O curso Finanças Organizadas você procura a Márcia, e se você quiser uma mulher de valor,
então me procure ou procure a irmã Inês, que a gente vai estar fazendo a sua matrícula. A gente tem um pequeno gasto, é só para a apostila mesmo e para alguma coisinha que você vai precisar durante o curso. Então não é caro, para que você possa sair daqui mais aperfeiçoado de acordo com a palavra de Deus. Amém, amados? Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Durante toda essa madrugada, eu e Nivaldo, até falei com o pastor que a gente não pôde vir de manhã, a gente teve uma noite muito atribulada. E durante todo o tempo, no períodozinho que eu consegui dormir, toda hora vinha aquele louvor: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente não entende algumas situações na vida da gente, mas todas as coisas cooperam para o bem. Enquanto o pastor Rodolfo estava aqui pregando, então Deus me trouxe à memória todos os acontecimentos que ocorreram, seja no período da noite, do dia, me mostrando então que eu tenho que procurar mais viver para Cristo e me empenhar mais nisso, porque todas as coisas que aconteceram hoje vão cooperar para o meu bem, para o bem do Nivaldo e da nossa família. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu consagro, Senhor, no teu altar os dízimos e as ofertas alçadas, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abençoar grandemente aquele que tem sido fiel, que tem depositado aqui a sua esperança, que tem confiado no Senhor e crê, Senhor, na sua provisão. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor também possa abrir porta de emprego, Pai, para aquelas pessoas que necessitam. Que em nome do Senhor Jesus também aqueles que precisam de saúde sejam abençoados, Senhor, com ela. E oramos, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos cada dia mais buscar a Tua face, buscar a Tua presença, colocando, Senhor, todas as coisas em Teu altar. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor cuide de cada uma das pessoas que estão aqui neste lugar, nessa noite, que a Tua graça venha sobre cada um deles, que em nome do Senhor Jesus, os negócios que vamos fazer sejam abençoados por Ti, tudo aquilo que nós vamos promover durante essa semana seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Não a nossa, Senhor, mas a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Cuida de cada um de nós, que possamos a cada dia buscar mais e mais, viver em Cristo e para Cristo. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Vão em paz, que o Senhor Jesus os acompanhe.